Boa noite, José Rocha Diniz. Boa noite, temos Durão Barroso aqui em Macau, que acaba de falar sobre a situação política em Portugal e também sobre a garantia dada pelo chefe do Executivo a propósito da presença portuguesa no território. Não tem novidade nenhuma, não é? O chefe do Executivo tem sempre dito isso e nós próprios sentimos isso no dia-a-dia. Quanto ao resto que Durão Barroso disse sobre a situação em Portugal, não é? Acho que nenhum de nós esperava outra coisa, não é? É como aquela história que nós no jornalismo aprendemos, não é? Que a notícia é quando o homem morde o cão, não é o cão que morde o homem, não é? Se Durão Barroso, que foi presidente do PSD, que foi presidente da Comissão Europeia, não fizesse essa afirmação, era perfeitamente normal. Acho que, qualquer que seja a próxima solução do Governo, não é? Eu também acho que não pode pôr em causa tudo aquilo que está por trás e o relacionamento Isto com a Europa. Dizer não que tenho dúvida nenhuma sobre isso. Passos Coelho vai ser nomeado Primeiro-Ministro. Segundo o que está previsto na Constituição, é por aí que as coisas vão passar na primeira fase, isto é, o artigo 187, o que diz concretamente é assim, que o Presidente da República nomeia, e até hoje não nomeou, apenas indicou Passos Coelho, e viu-se que perdeu tempo, não é? Nomeia ouvidos os partidos, é mesmo assim que diz a Constituição, nomeia ouvidos os partidos e de acordo com os resultados eleitorais. Portanto, como os resultados eleitorais deram o partido mais votado ao PSD, acho que é lógico que no fim das reuniões com os partidos políticos, ele nomeie. Mas perdeu-se muito tempo com o António Costa como uma espécie de pivô, o perdedor das eleições, uma espécie de pivô porque da solução. O Presidente da República não nomeou. Primeiro não ouviu os partidos, não é? E, portanto, não nomeou. E, portanto, acabou... Agora podemos concluir que perdeu tempo. Talvez a leitura que tenha feito foi que não ia perder esse tempo e perdeu. Mas depois pode acontecer, o que pode acontecer é o seguinte, é que isto não quer dizer que vai haver governo, de certeza, porque primeiro pode acontecer que nas reuniões tidas com todos os partidos, ele, Presidente da República, chega à conclusão de que realmente é perder mais tempo nomear alguém que não lhe assegura um governo com uma maioria parlamentar. Porque o nosso sistema é um sistema semipresidencialista. Não é completamente parlamentar, mas é apenas semipresidencialista e, portanto, o governo tem que ser aprovado pelo Parlamento, pela Assembleia. Passos Coelho já convidou formalmente, embora não esteja ainda nomeado, não seja ainda Primeiro-Ministro, convidou António Costa para entrar no governo. Achas que António Costa vai aceitar? Eu acho que não, porque o problema é que até hoje, eu por acaso até hoje nunca ouvi dizer isto, e nomeadamente aqui em Macau, o problema é que o governo anterior marcou muito. Quer dizer, porque é que até hoje nunca se ouviu falar de apoios do PCP, ou seja lá qual for, ou do Bloco de Esquerda ao PS? Porquê? Porque nunca o governo PSD, com ou sem CDS, se tinha radicalizado tanto. Radicalizou-se tanto, não é? Que, claramente, o que o PCP e o Bloco de Esquerda querem não é apoiar o PS. O que eles querem é que não haja um governo do PSD, da coligação PSD-CDS. E no meio de tudo isto há um excesso de ambição de António Costa e de protagonismo, querendo ser Primeiro-Ministro à força? Não, eu acho que isso aí, essas coisas são redutoras, não é? Estas pessoas... Eu conheço estas pessoas todas. É a mesma coisa que eu dizer que Passos Coelho também quer ser à força. Mas ganhou as eleições. Ganhou as eleições, mas se não tiver maioria no Parlamento, como é que vai ser aprovado? Aí seria feito um convite ao... E é isso que eu quero dizer. Líder do segundo partido mais votado. O normal será esse. Será primeiro Passos Coelho, a menos que o Presidente conclua que, pelas conversas que tem, não é? Que vai ter, hoje que está a ter e que amanhã tenha, o próprio Passos Coelho diz-lhe, eu não consigo fazer uma maioria, porque até hoje não tem essa maioria. Mas pode haver um governo, mais um, minoritário em Portugal. Depende se passa na Assembleia da República. Depende é isso. É preciso também não lembrar que já houve todas essas soluções. O que nunca houve foi uma coligação à esquerda tão grande
tão forte contra a direita. Entretanto, já houve governos minoritários da direita que passaram com apoios, seja do PS ou até, em alguns casos, o PS até, governos do PS foram derrubados por apoios do PCP e do Bloco de Esquerda. E nessa altura, alguém se preocupou, como era para derrubar, alguém se preocupou se eram partidos de esquerda e se apoiavam a Europa ou não apoiavam a Europa. Não me lembro disso. Na altura, com o José Sócrates, não é? Com o José Sócrates, o último governo caiu por causa daqueles PEPs, não é? PEPs, não era? Os programas de auxílio que ele pediu. De auxílio, mas foi com os votos da esquerda. Que derrubaram o governo. E nessa altura ninguém teve problemas nenhuns contra esses votos. Não disseram nada contra esses votos. Agora, é que realmente aparece este pampão como se, como diria o poeta, não é? O mundo não pulasse e avança. Mas este cenário de um governo minoritário, a aliança PSD-CDS, forma o governo. Provavelmente o PS poderá abster-se na Assembleia da República. Eu acho que não vai abster-se. Irá votar contra? O secretário-geral, António Costa, disse que não derrubaria o governo sem ter uma alternativa. Se tiver uma alternativa, acho que não derruba. Acho que não vai abster-se. Se nem tiver a hipótese de acordos de incidência governativa pontuais? Eu acho que não. Acho que as coisas estão muito radicalizadas. E quem é que radicalizou? Vamos cá pensar. O país está todo privatizado. As grandes linhas, quer dizer, estes 4 anos de governo foram um governo tão radical que, inclusivamente, mas de que é que estamos a falar? Então não houve, durante todos estes anos, montes de importantes figuras do próprio Partido Social Democrata que protestaram pela radicalização. Bem, essa radicalização sucedeu e agora, evidentemente, estão a ganhar os frutos, não? Estão a apanhar os frutos. Entretanto, houve reflexos das eleições aqui em Macau. Pelo círculo fora da Europa. Bom, eu tenho os dados, fiz uma pesquisa dos dados todos. E eu tenho muita pena de dizer, mas andam para aí a falar montes de pessoas sobre, sem se lembrarem dos dados, porque isto são dados, não há que enganar. É assim. Todos os partidos, com exceção do Partido Popular Monárquico, que manteve os 3 primeiros votos que já tinha tido há 4 anos, todos os partidos perdem votos. Todos os partidos perdem votos. O PSD é o que perde mais, porque era o que tinha mais votos. O PS fica reduzido a metade, praticamente. O Bloco de Esquerda também, até o próprio Bloco de Esquerda e o Partido Comunista perdem votos aqui em Macau. Aqui em Macau, estamos a falar de Macau. Mas porquê? Porque há um fenómeno do nós, ou o fenómeno Pereira Coutinho. Vamos deixar, não há nós nenhum, aliás o nós não aparece em mais lado nenhum, só aparece em Macau. E o Pereira Coutinho consegue realmente 2.532 votos. Isto é, 2.532 votos numa altura em que havia mais inscritos, mas em que houve um pouco mais de votantes. O pouco mais de votantes que houve são os votos do Pereira Coutinho, porque de resto os votos são sempre os mesmos, mais ou menos os mesmos. Mas não é em 2015, é em 2011, é em 2005 ou 2006, enfim, tenho aqui os dados todos. Só em 1999, e é preciso aclarar isso, quando havia só o resto do mundo, só tinha 2 deputados, não era 4 como hoje, é que o PS ganhou um deputado. De resto, tem sido sempre o PSD, nunca com o CDS, mas o PPD é que ganhava, PSD ganhava as eleições. Mas ganhava as eleições com quê? Com 200 e poucos votos. O PS tinha 90, 100 votos. É isto que aparece, não é? Não aparece mais que isso. Eu posso dizer, em os 2 partidos, o PPD, PSD, mais o CDS, em 2011, teriam 635 votos. Quer dizer com isto que os votos que há a mais, aliás, quem foi votar mais, foram os votos
do Pereira Coutinho. Bom, e eu mesmo acho assim não foram suficientes para não elegê-lo interessa, como porque deputado. o Pereira Coutinho, sobre esse ponto de vista, temos de ser muito claros. O deputado, o que também é deputado, não é? José Pereira Coutinho consegue uma grande vitória. É a única pessoa que vence, consegue uma grande vitória. Uma vitória que, de outro modo, até devia ser uma grande vitória democrática. Mas nós também sabemos como é que se foi esta votação. E como é que será sempre a votação enquanto... Como é que foi a votação? Como é que foi a votação? Então, foi claro, não é? Que apareceram votos com o mesmo tipo de tinta, com os mesmos cruzes. Isto vem da Comissão Nacional de Eleições, não é? Aliás, ele está hoje a protestar, mas em relação a Macau, se aquilo for bem visto, não é? Ainda é capaz de perder. Estamos perante um caso de fraude ou suspeitas? Não há suspeitas nenhumas. Toda a gente sabe isso. Toda a gente viu. Eu não vi pessoalmente, porque eu não podia lá ir, porque as pessoas conhecem-me, não é? Mas toda a gente viu que aliás, a própria televisão mostrou pessoas a irem mandarem mais que um voto nos correios. Eu vi pela televisão, não é? E também vi as caras das pessoas. Portanto, não tem nada que enganar. Acho só que para Coutinho não deve estar muito, como é que eu ia dizer, muito orgulhoso disto que fez. Fez isto, fez o que nunca ninguém tinha feito. Nunca ninguém tinha feito. Isto não tem truque nenhum, toda a gente sabia isto, não é? Que é ir buscar uns chineses e metê-los a votar, não é? Pronto. Eu espero que... O caso mereceria uma investigação por parte das autoridades? Eu acho que sim. E estou muito... Bem, o PSD... Pela voz do seu representante aqui, achou que não perdeu. Quer dizer, ficou com muito poucos votos, porque a maior parte... Pereira Coutinho, aos outros partidos, tirou à volta de 787 votos. E esses são os votos, digamos, os votos corretos. Os outros votos são votos, em alguns casos, não é todos, evidentemente, mas em alguns casos são votos que foram feitos por aquilo que eu há muito tempo disse que ia haver uma central. Eu disse isto porque estava mesmo a perceber por onde é que ia, não podia ser de outro modo. Feito isto e percebido isto, acho que o que é importante é que o PSD devia pedido uma investigação. O PS devia ter pedido uma investigação. Não ouvi nenhum deles falar nisto. Não é? Calaram-se muito calados, muito preocupados. O Bloco de Esquerda também devia ter pedido e o PCP também devia ter pedido. E os outros todos, com exceção do PPM, que não pediu porque teve os mesmos 3 votos que tem invariavelmente há vários anos, o que demonstra que temos aqui 3 monárquicos orgulhosos e tenho muito respeito por eles. Uma última questão em relação ainda a este caso. Isto, então, quer dizer que a impugnação pedida pelo Nós Cidadãos não vai dar Eu não nada. sei, eu não estou na Comissão Nacional de Eleições, não sei, não é? Mas o que acho é que também é uma boa jogada, é uma jogada para a frente, não é? Uma jogada para a frente. Aquelas pessoas que sabem que podiam ser apanhadas neste caso, evidentemente vão para a frente, mas tudo isto é uma coisa muito pequena, por isso é que eu dizia, isto podia ter sido uma grande vitória democrática para José Pereira Coutinho. E não foi. E não foi, e acho que isto é uma grande derrota da democracia, da democracia como nós a entendemos, não é? Feita por pessoas que não têm esse sentimento democrático. Eles não têm essa ideia, julgam que tudo é possível. Não é tudo é possível. Não é aceitável tudo na vida. E eu acho que neste caso é óbvio que não é. Mas todos nós sabemos isso, todos nós, mesmo aqueles que não viram, que não sabem que é assim, porque todos nós sabemos que, tendo o direito de votar, porque são cidadãos portugueses, todos nós sabemos que são pessoas que não têm a menor ligação. Curiosamente, são alguns dos comentadores e jornalistas que vivem aqui nesta terra que mais rapidamente, não estou a falar de mim, estou a falar de outros, não é? Que mais rapidamente perceberam qual era o drama. Porque isto é realmente uma derrota da própria democracia. José Rocha Diniz, obrigado pela presença aqui no Telejornal.